Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite, todos os amigos e amigas do Facebook. Sejam bem-vindos à página Na Identidade do Capoeira em mais um programa. O pessoal que ainda não nos segue na página Na Identidade do Capoeira, nos sigam no canal do YouTube e também no Instagram. Vai ficar na descrição do vídeo para vocês depois fazerem esse compartilhamento. No programa de hoje, eu e Mestre Dunga estamos trazendo uma personalidade da capoeira, principalmente na capoeira de São Paulo, né, no qual foi um dos precursores, e ele vai contar um pouco dessa história para a gente e também me corrigir se eu estiver errado. Então, no programa de hoje, estamos trazendo a ilustre presença de Mestre Brasília. Já brinquei com ele, que é meu tataravô de capoeira. Então, uma boa noite, Mestre Brasília, uma boa noite, meu amigo Mestre Dunga. Por gentileza, sua fala inicial, mestre. Uma boa noite a todos, mais uma noite repleta de muito conhecimento. Presente conosco, Mestre Brasília, que é uma lenda viva, uma das lendas da capoeiragem no Brasil e no mundo. Uma referência a nível mundial, e a gente conseguiu novamente estar presente e tê-lo junto com nós. Eu já de antemão agradeço a sua disponibilidade, mestre. Tenho certeza que todos nós vamos ter um show de informações hoje. E gostaria já de passar a palavra para o senhor, fazendo uma pergunta que a gente sempre faz. Como é que o senhor conhece a capoeiragem? Como é que o senhor entra nesse universo da capoeiragem? Conte para nós aí, mestre. Fique à vontade. Bom, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, Fly, Contramestre Fly. É Contramestre, né? E Mestre Dunga, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma vez, é um grande prazer mesmo estar aí e a gente estarmos aprendendo junto aqui alguma coisa, tá? Sobre a capoeira. Bom, eu começo na capoeira na década de 59. E o motivo pelo qual fui fazer capoeira é que eu tinha um amigo chamado Toró, nós trabalhávamos juntos, nós éramos garotos, mais ou menos uns 12, 13 anos cada um, e nós transportávamos água, né, para as casas que não tinha água encanada. Tinha um senhor que ele tinha o jegue, tem uns apetrechos, o barril, esse negócio todo, e a gente, cada viagem que a gente fazia, ganhava um X. E esse menino era muito meu amigo, e era, na época, aqueles filmes romanos, e as crianças, né, adolescentes, faziam aquelas espadas para ficar lutando espada. E esse menino, né, o Toró, ele apareceu com uma espada muito bonita, né? E eu pedi para dar uma olhada, só que era bonita, mas a madeira não era boa. E aí a gente começou a treinar, eu comecei a treinar com a outra pessoa, quebrou a espada. E ele falou, você vai ter que pagar. Eu digo, tudo bem.
quebrou na minha mão. E quanto é? Aí ele falou um preço lá que para mim era um absurdo. Tá? Eu digo, não, isso é muito caro, eu não vou pagar isso. Ah, você não paga, eu vou quebrar a sua cara. E eu, com essa idade que eu tinha, eu nunca tinha apanhado de ninguém. Tá? Mesmo porque eu sofria muito preconceito. Eu sempre fui uma pessoa justa. Tá? E eu tinha que me defender. E sabia, brigava com qualquer um. Do meu tamanho, um pouco maior, eu brigava. Inclusive, ele era menor que eu. Falar que vai quebrar minha cara, eu digo, não vai fazer isso, não. Eu quero, sim. E aí a gente saiu na mão mesmo, para valer. Não é que ele quase me mata de porrada? Aí chegou um outro amigo e separou, né? Que também fazia a mesma coisa que nós fazíamos. Separou e eu, puxa, fiquei a imaginar como é que ele conseguiu fazer isso. Aí eu não me conformei e fui perguntar para ele. Me diga uma coisa, como é que você conseguiu me bater? Ou bater em mim? Ele disse, eu faço capoeira. Maior cara cínica, né? Não, eu faço arrogante, eu faço capoeira. E digo, o que é capoeira? Eu não conhecia, né? É uma luta dos negros escravos e tal, né? Meu irmão que me ensina. Eu digo, aí eu pensei, eu vou aprender esse negócio, vou te pegar, moleque. Bom, ficou por ali. Eu levei mais ou menos 6, 7 anos para descobrir capoeira. Aliás, antes eu fui trabalhar com 15 anos. Raíza, é uma gatinha que eu tenho aqui, ela entra aqui fazendo um escarcéu danado. Aí eu fui trabalhar em Mata de São João. Eu tinha 15 anos, né, construindo casa para uma colônia de japoneses. E pela primeira vez eu vi capoeira. Eu vi uma roda, né, nesse local. Era um sítio, era uma fazenda, na realidade, muito grande do governo. E o governo estava trazendo os japoneses para trabalhar na lavoura. Né? Aí eu vi aquele circo lá e eu cheguei, o pessoal tocando, tinha um berimbau, pandeiro, não tinha tabaco, né? E tinha uma viola, o cara com a viola. E era poucas pessoas, tinha 5 ou 6 pessoas naquela roda. E aí o pessoal se movimentando, tinha um rapaz que ele tinha um problema na perna, que o calcanhar não encostava no chão. E ele era muito bom assim, de luta, ele muito objetivo. Puxa, eu digo, é isso aí que eu vou aprender um dia. Bom, e aí se passou mais acho que 4 ou 5 anos. Em 59, eu vi o Canjiquinha pela primeira vez na festa da Boa Viagem, fazendo uma apresentação com os alunos dele, que eu pensei que era verdade, porque no final ele começou jogando com um pesado, com outro, um pega um garfo, vai para cima dele, e ele se defende, toma o garfo do cara, e vem 5 caras em cima dele, e ele briga com os caras. Eu digo, poxa, é isso aí que eu quero. Né? Aí peguei o endereço dele, 2 semanas depois eu comecei, né? Em 59. Aí comecei em Cosme de Faria, onde ele morava, a rua Beco do Sossego, mas não era Beco do Sossego coisa nenhuma, né?
Todo dia quase morria um, tá? Então, essa é o que me levou, na realidade, a fazer capoeira. Foi isso aí. Show de bola, mestre. Mestre, primeiro assim, ó, o senhor tava fazendo aniversário na sexta-feira, não foi? Eu estava. O Fiz senhor fez sexta-feira. 35 anos, né, mestre? Então eu Isso. gostaria muito de passar as felicidades que o senhor possa ainda por muitos e muitos anos estar ao nosso lado. E eu gostaria de agradecer também a lembrança do mestre Ceará, que está conosco, o mestre Ceará que falou aqui. A gente já tinha conversado, eu contra a Mestre Fly, de fazer essa homenagem e felicitar pelo seu aniversário. Mas aí a história estava tão legal que acabou a gente, né? E o mestre Ceará que está conosco aqui lembrou. Mas também estão acompanhando a live, mestre. Vou fazer referência a algumas pessoas que nos acompanham sempre e alguns mestres. O mestre Toisso, que é da nossa região aqui, Fernanda Machado, filha de Biloca, Fernanda Machado, filha de Biloca, está conosco também, contramestre Dalina, o mestre Jones de Salvador está aí com nós, grande parceiro nosso também, mestre Duda, e aí o contramestre Salgado, que é aluno do mestre Suassuna, que é um grande amigo seu, tenho certeza, contramestre Salgado. Ele Salgado. manda Salgado. É um menino novo, nem sei se é tão novo assim, mas tá aí na batalha, tem um trabalho muito legal. Então é isso. Mestre, conte para nós um pouquinho mais dessa sua vivência junto ao mestre, essa lenda do mestre Canjiquinha. Conte um pouquinho dessa alegria da capoeira. O que era ser aluno do mestre Canjiquinha? O mestre Canjiquinha era uma pessoa, para mim, foi uma pessoa fantástica. Eu aprendi quase tudo que eu sei de folclore, de cultura brasileira, e o que eu não aprendi, mas ele me deu sempre uma brecha, me deu um caminho como eu poderia aprender, né? Apesar que eu tive algumas discussões com ele no começo, logo quando eu comecei, porque eu queria, né, fazer pesquisa, entrevistar uma pessoa, outra, e ele dizia, tem que entrevistar, vem falar comigo que eu faço para você. Eu digo, tá legal. Então, e aí eu convivi 5 anos e pouco lá com ele, tá? E de maneiras, como eu falei, tudo que eu aprendi, né, como a capoeira, né, em vários toques, Angola, jogo de dentro, samango, samba de Angola, briga de rua, defesa na capoeira. Então, sambar eu já sambava. Quando eu fui para o mestre Canjiquinha, eu já sambava, né? Mas eu aprendi a sambar atrás do trio elétrico. Nessa época, era uma febre de trio elétrico na Bahia, e o som era convidativo a você. Se você não soubesse, você entrava lá no meio da multidão, você saía de lá sabendo ou machucado. Então, você tinha, porque era cotovelada, tudo quanto é lado, e espaço que não dava quase para você se mexer e você tinha que se movimentar. E eu terminei aprendendo a sambar atrás do trio elétrico, né? Então, quando eu fui para lá, eu já sabia. E eu sempre era um escolhido para fazer o samba de Angola. E também o samango, depois que eu desenvolvi, depois que eu aprendi. Tá?
puxada de rede, maculelê, né? Eu não aprendi, na realidade, tocar, eu aprendi muito pouco, só a base, e que depois eu desenvolvi essa base. Não sou um exímio tocador de berimbau, mas eu conheço a base, toco, sei como se divide, como você pode começar a tocar as batidas soltas e presa. Eu conheço e, inclusive, tenho alguns livros, né, que tem alguma coisa do berimbau. Tá? E agora é que eu estou tentando tocar mesmo. É difícil, porque o berimbau é um instrumento muito difícil. Né? Ouço muita gente dizendo que toca berimbau, mas ele tocava muito berimbau. Canjiquinha era muito bom de berimbau. Se não fosse o melhor, era um dos melhores. Inclusive, teve uma competição em Salvador, um torneio, sei lá, de tocador de berimbau, e ele perdeu para o mestre Gato Preto, mas por questões políticas. Tá? Foi questões políticas. Porque ele era muito bom. Essa foi uma briga feia, hein, mestre? Essa era uma briga feia, hein? Mestre Gato e mestre Canjiquinha. Aí tinha café no bullying. Foi uma briga feia mesmo. Mas o Canjiquinha, ele colocava o berimbau nas costas, no chão, tocava, entendeu? Às vezes ele deitava e tocava o berimbau, e isso, os caras tiraram um ponto dele, porque dizia que ele não estava sendo original. Mas a maneira como você vai tocar o instrumento não impede. O que importa é o som que você vai tirar do instrumento. Se é Angola, você tira o som de Angola. Tá? Do jeito que ele vai ficar, não interessa. Ele vai ficar de joelho, deitado, não interessa. Tá? Um cara que conhece... Né? Mestre, deixa eu só eu quero fazer registro, até porque o mestre Moraes me disse que ia ficar muito pouco tempo conosco, ele ia ficar porque ele tinha uma outra atividade. Então, como ele entrou agora, o mestre Moraes está aqui, está assistindo a sua live. Ele disse que ia fazer questão de dar uma passadinha por aqui, mas ele tem uma outra atividade. Então, ele, né, colocou isso para mim mais cedo. Eu queria agradecer a sua presença. Salvador? Sim, o mestre Moraes Salvador, o grande mestre Morais. Então, por isso, meu abraço. Por isso que eu, claro, mestre, por isso que eu resolvi fazer esse corte na sua fala, mestre, com todo o respeito e toda a delicadeza, porque ele disse que ia ficar um pouco tempo aqui assistindo. Sem problema. Ele ia ficar pouco tempo, tá? Então, só para fazer essa referência a essa figura também sensacional da nossa live, que a gente está numa conversa há muito tempo para ele fazer uma live aqui também, né, bater um papo com nós. Então, vamos ver. Fique à vontade, mestre. Vamos adiante. Depois eu cito os outros que estão aqui. A intervenção é de grande, como é que fala, importância de citar essa pessoa, esse grande mestre Moraes, né, que está aí nos assistindo. Eu fico muito feliz, né? Ele está aí conosco. Eu estive com ele o ano passado, no final do ano, ou no começo do ano, em Salvador, né? E eu mando aqui o meu abraço para ele. E se cuida, viu? Fica em casa, tá? Então, é o seguinte, eu estava falando do mestre Canjiquinha. Então, o mestre Canjiquinha, né, como eu falei, ele me deu uma base de capoeira muito boa, e que a partir dessa base, eu desenvolvi o meu conhecimento, né? E até hoje ainda pesquiso o que está ainda fresco na minha mente, o que ele passou para mim.
e eu procuro trabalhar isso, tá? Então, eu vim para São Paulo e continuei o meu contato com ele. Inclusive, um dia antes dele falecer, ele me ligou. Um dia antes. 24 horas depois, ele faleceu. Eu tenho uma música chama-se Capoeira Original, né? Que é assim: capoeira me chama e eu vou atender. Entro na roda sem medo, com malícia e segredo, pronto pra me defender. Com o corpo de molejo, vou de encontro ao berimbau. Quem não sabe agora aprende. É um arame, uma cabaça e um pedaço de pau. E eu, capoeira me chama, dá licença, meu senhor. E eu, capoeira me chama, dá licença, meu senhor. Obrigado. Muito obrigado. Aí, quando ele me ligou, cantando essa música. Entendeu? Aí, 24 horas depois, a mulher dele me liga, a esposa dele me liga, Dona Ivone, falando do falecimento dele. Então, nós tínhamos uma aproximação, assim, ele me chamava de filho. Nos eventos onde a gente ia, ele me apresentava como filho. Tá? Então, eu até hoje ainda tenho um sentimento de gratidão muito grande, né? Muito grande mesmo. Porque saber, gente, não tem dinheiro que pague. Tá? Eu costumo dizer que tem do bom e tem do ruim. O ruim, o bom fica à nossa espera. E o ruim procura a gente. Tá? O ruim procura a gente. Então, eu aprendo, reaprendo com as coisas boas que eu vejo, que eu ouço, e aprendo também com as coisas ruins a não praticar. É um aprendizado também. Não, eu vejo que é ruim, não é humanamente aceitável, eu não uso. Então, é um aprendizado também. Tá? Então, que loucura, mestre. Terminando, a gente fala, não, meu mestre era maravilhoso depois que morre. Não, gente, eu sempre falei que ele tinha hora que ele era uma pessoa excelente, mas tinha hora que era dose para elefante. Entendeu? Inclusive, no meu segundo livro, eu falo que às vezes ele era temperamental. E no final da vida dele, ele tinha tanta informação e ele queria passar, ele queria fazia tudo para estar passando e às vezes extrapolava um pouco a maneira dele fazer. Mas isso não tira o mérito de maneira nenhuma, tá? De ser quem ele era. Então, é mais ou menos isso aí. Linda essa história, mestre. Eu vou dizer assim, na hora que você cantou,
Na hora que o senhor cantou, eu arrepiei aqui, porque essa é uma história, essa é uma música que faz parte da história de muitos capoeiristas, né? Quem não, em algum momento, não treinou ouvindo essa música, É, né? Mestre, do que o senhor falou, também me chamou muita atenção. As coisas boas nos esperam, as coisas ruins nos procuram. Anotei, anotei. Amanhã vai estar no meu Face, escrito embaixo, Mestre Brasília. Vai estar no meu Face essa frase aqui. Eu queria registrar a presença também, a mestra Renatinha, e a mestra Renatinha diz que o mestre Magrão manda um abraço, está ali também, mandando um abraço para o senhor. Como o mestre Moraes, o mestre Moraes a gente já citou. Mestre Nenê, quem mais? Eu vi mais alguém por aqui, alguém aqui na nossa região. O mestre Moraes retribuindo o abraço. Mestre Moraes retribuiu o abraço ao senhor, né? O mestre, eu gostaria de fazer um registro também da simpatia do mestre Moraes. Algumas pessoas podem ter uma outra visão dele, mestre, e o senhor colocou que o senhor encontrou ele, mas ele, toda vez que eu envio um link das pessoas que ele é próximo e gosta, ele faz questão de estar aqui e mandar o seu abraço. Então, eu gostaria de registrar essa postura do mestre Moraes, né? A gente precisa reaprender a ouvir o mestre Moraes, né? Então, quem mais aqui? Eu tinha dado um outro mestre aqui, o mestre Chocolate aqui da nossa região também está conosco. É isso aí, são essas pessoas. Um abraço também para ele. Aqui, ó, o contramestre Salgado, ele faz uma pergunta. Pergunte ao mestre se ele conheceu o mestre Zeca do Uruguai, que foi quem ensinou o mestre Canjiquinha a tocar. O que ele conhece do mestre Zeca? Não conheci, não. Não conheceu? Não, ele falava muito, Zeca do Uruguai, que ensinou a ele a tocar berimbau. Mas eu não conheci, não. Perfeito. Não é da minha época, não. O outro mestre que entrou agora também é o mestre Polaco, que foi aluno do mestre Paraná. O mestre Polaco está aqui na live também, está nos assistindo também, o mestre Polaco. Mestre, me conte outros capoeiristas, além do mestre Canjiquinha, que foram relevantes durante esse período do seu início na capoeiragem. Que outros mestres o senhor conviveu? Mestre Valdemar, mestre Pastinha. Conte um pouquinho desses outros mestres que estavam também em ascensão nessa mesma época da capoeiragem aí. Olha, o mestre Valdemar, eu vim conhecer o mestre Valdemar, inclusive, para trazê-lo a São Paulo, na época, mas ele já tinha sofrido um AVC. Tá? E eu fui lá na Bahia para trazer o mestre Canjiquinha, o mestre Canjiquinha, não me lembro qual foi o nome do outro, e a outra pessoa que eu fui para trazer, inclusive, foi a pedido do Paulo Gomes. Como ele sabia que eu tinha um conhecimento com o pessoal, ele me pediu para ir lá na Bahia e convidar algumas pessoas. Entre eles, né, não me lembro agora o nome da outra pessoa, mas aí o mestre Canjiquinha me indicou o mestre Valdemar. Então eu fui lá, o mestre Valdemar, ele me mandou um aluno me levar lá na Liberdade, Peru Vaz, parece. E cheguei lá, ele já estava doente, mas ainda estava, né, construindo os berimbaus dele.
mas eu não tive assim conhecimento das rodas que ele fazia lá em Pero Vaz, né? Apesar de morar perto, eu morava na Fazenda Grande do Retiro, tá? E ele morava na Liberdade, em Pero Vaz. Mas eu, nessa época, ainda eu não fazia capoeira, tá? Não tinha muito conhecimento. Peraí, eu me perdi aqui. Como foi a pergunta? A pergunta que você me Não, falou? quais outros mestres o senhor conviveu que foram importantes na época? Porque tinha ainda Entendi. também mestre Noronha, não sei se o senhor conviveu, e outros Não, tantos nessa não época. convivi com Noronha. Os que eu convivi, não convivi. Eu assisti show do mestre Bimba, estive na academia do mestre Pastinha, vi ele jogar, conheci o mestre Caiçara, inclusive ele me convidou para treinar lá na academia dele, mas eu tinha muita afinidade com o mestre Canjiquinha e acho que ele não tinha nada que deixasse a desejar como mestre de capoeira para mim. Então, eu não tinha nenhum motivo de sair dele. Mesmo porque eu falei no início que ele me deu toda a brecha assim para eu pesquisar. Ele dizia, você se jogar em algum lugar, levar alguma desvantagem ou ver alguma coisa que você não entendeu e quiser perguntar, guarde e venha me perguntar. E, na época, eu tinha uma mente muito boa na época. Agora, a minha mente está meio devagar. Também, né, não é nem questão da idade. 78 anos, eu vi uma senhora com 102 anos conversando que, se ela não falar a idade, você não acredita que ela tem essa idade, né? Mas na época, eu tinha uma mente muito boa, muito boa. Eu via, eu guardava, tá? Qualquer coisa que eu guardava. Então, eu não tinha por que sair dele para ir para outro grupo. Para ver outros lugares. Então, essas foram as pessoas. O Paulo dos Anjos, a gente começou a treinar capoeira junto. Antônio Diabo, um grande capoeirista, que era aluno do mestre Canjiquinha. Conheci Vavá, Mané Pé de Bode, tudo capoeirista muito bom, maldoso, entendeu? Na época. E eu sempre, né, jogava com sempre joguei com esse pessoal. O Vavá, um dia, na academia, lá onde o mestre Canjiquinha tinha um espaço que ele dava aula do lado de fora, né? Era um terreno de um vizinho que ele pegou montou uma academiazinha lá e a gente treinava. Esse cara, eu estava jogando com ele, de repente ele me dá uma meia lua de compasso, mas o meu objetivo maior nunca foi atacar. Atacar para mim é a segunda opção, tá? Mas eu me defendi, o mestre Canjiquinha deu um grito, né? E eu desci tranquilamente, levantei, né? Disse numa negativa e levantei, já estava em cima dele gingando. E aí ele não conseguiu, né, fazer mais, dar essa minha luta com o pai. Eu não podia disputar com ele, porque ele era um capoeirista veterano, mais velho do que eu, inclusive na idade, mas eu podia me defender. Eu não ia tomar o golpe porque ele era capoeirista. E isso eu levei para toda a minha vida capoeirista. Até hoje, o meu objetivo maior é me defender. Quando eu me defendo, eu posso atacar. Mas eu tenho que me defender. E me defender significa sair do golpe. Eu tenho que entender que eu saí do golpe. Eu saio, e quando eu saio, eu posso. Porque eu tenho um tempo de reação antes que o meu companheiro termine o golpe dele. Tá?
Hoje a capoeira é jogada assim. Você dá um golpe, o outro dá outro, espera, né, o cara terminar. Não. O jogo de capoeira, você faz um movimento, eu saio, antes de você terminar, eu tenho que estar em cima de você. Esse é o jogo. E você tem que sair e vir para cima de mim. Eu não fico. Trocar movimento, eu chamo. Trocar 6 por meia dúzia. Então, ficam trocando movimento para lá, movimento fortíssimo. Por isso acontece muito acidente, nego se machuca, além de um pegar o outro e jogar de cabeça no chão. Tá? Entendeu? Então, o jogo de capoeira tem uma música que fala: é ginga no corpo, ataque é defesa, ginga no corpo e samba no pé. Inclusive, essa música é do Luiz Renato, de Brasília. E eu regravei, inclusive, essa música agora. Né? Porque ela tem esse negócio gingado. O pessoal não ginga mais. E fica soltando movimento. E capoeira tem que ter molejo, tem que ter jogo de corpo, tem que ter percepção de onde vem um golpe, para onde ele vai, o que ele pode fazer, tá? Então, e assim sucessivamente. Então, eu não tinha motivo para sair do meu mestre para ir para outro lugar. Não tinha nenhum. Então, as pessoas que eu conheci lá foram essas aí. Conheci um aluno do mestre Bimba, o Camisa Roxa, tá? Lá. E depois aí eu comecei a conhecer outras pessoas. Pelé da Bomba, eu conheci lá, entendeu? O mestre Curió, essas pessoas todas que eu conheci, né? Show de bola. Salvador, tá? Devo ter conhecido mais, mas não me lembro. Ótimo. Mestre, vamos seguir viagem. Vamos para São Paulo. Como é que o senhor chega em São Paulo? Como é que o senhor se estrutura lá? Conta essa parte agora da história para nós. Só uma coisinha antes, mestre. Antônio Diabo, o Flávio já está cansado de ouvir essa história aqui. Vou falar ela mais uma vez. Antônio Diabo é o mestre acima do mestre. Ele foi mestre do Shibata de Brasília, que foi mestre do meu mestre. Então, essa é a minha linhagem. Eu venho Canjiquinha, Então, Antônio Diabo, Shibata de Brasília. Tem. O Fly diz que tem também, mas não é verdade. O Fly está inventando. Não, eu tô brincando. Inventa isso. Eu brinco com você. Como é que se fala? Hã? Ele tem alguma coisa. Porque não, ele tem porque o Pinato aprendeu muito comigo, entendeu? Aprendeu muito comigo. Ele estragou tudo agora. Aprendeu jogando, né? E aprendeu porque ele perguntava muito. Era uma pessoa pesquisadora, perguntava muito. E eu, Zé de Mola, que era um amigo meu, um parceiro meu, então a gente conversava, explicava. Eu nunca me neguei que quando eu ensino, eu aprendo. Entendeu? Quando eu passo alguma coisa, eu estou aprendendo também. Tá? Show de bola. A minha percepção, ela se aguça mais ainda. Então, vamos adiante. Só vou saudar também aqui o mestre Girino também da nossa região. A contramestre Dalina está fazendo uma pergunta que eu acho que é bastante relevante. Se na academia, na sua época, tinha mulheres, mestre, nessa época tinha alguma mulher na academia que treinava na mesma época do senhor? Apareciam mulheres na capoeira ou não? Acho que é bastante relevante. Infelizmente, eu não vi nenhuma mulher jogando capoeira em nenhum lugar que eu fui, nem na rua, nem em lugar nenhum. Infelizmente, não. Hoje se diz, não, porque tinha mulher que jogava, eu não vi ninguém.
eu vi muitas mulheres que eu frequentei muito prostíbulos, né? E eu via muita mulher de brigava com meio mundo, você entendeu? Marinheiros que chegavam lá e ia lá pro, né? Coisa e essas mulheres enfrentavam com navalha na perna, dava pernada, tudo. Mas jogando capoeira eu não vi nenhuma. O meu mestre, ele tinha duas filhas e uma delas se interessava por capoeira. E a mulher dele começou a treinar também, quase na minha época. Ela começou a treinar capoeira. Mas o mestre Canjiquinha, conversando com um amigo dele que era médico, então ele falou que a mulher não poderia, né, treinar capoeira. Que a mulher era um sexo frágil, que se treinasse poderia acontecer várias coisas que hoje a gente chama de mito, né? Então, e elas não. Aí, então, automaticamente, ela parou. Tá bom? E eu Certo. vim ver mulher na capoeira aqui em São Paulo, que começou quando nós começamos a dar aula, aí começou a aparecer as mulheres na capoeira. Entendeu? Aonde eu respeito, considero e acho a mulher mais, como é que mais coerente, mais equilibrada do que o homem. Agora, está acontecendo um negócio muito sério hoje. A competição da mulher com o homem. Que, para mim, não tem nada a ver. Entendeu? Nós sabemos que a mulher hoje ela trabalha de ajudante de pedreiro, ela trabalha de pedreiro, de caminhoneira, ela faz tudo. Na lavoura, a minha avó, ela foi parteira, teve 19 filhos e ela trabalhou na lavoura, morreu com 110 anos e ela trabalhou na lavoura até os 100 anos de idade. Ela põe enxada nas costas e ia para a lavoura capir terra, plantar. A gente sabe do potencial da mulher como mãe, né? Como educadora, como amor, né? A mãe, ela aconteça o que acontecer, mas ela ama o filho. Inclusive, ontem eu vi um relato de uma mãe que denunciou o filho, mas que ela dizia, é meu filho, o que eu posso fazer? Eu amo meu filho, mas eu não posso deixar que ele fique fazendo isso, que ele bebia, usava droga melhor, e chegava em casa, batia na mãe, batia em todo mundo, e ela teve que denunciar ele para não acontecer coisas piores. Mas com dor no coração, com o coração partido, ela faz isso. Ah, gente? Então, eu vou falar... Quando eu falo, fica à sua espera, o bom fica à sua espera e o ruim procura você. Uma das coisas... O jovem, o adolescente, a criança, às vezes ela fica muito exposta. E as pessoas que corrompem, né, de maneira geral, inclusive oferecendo droga para essas crianças,
é uma das coisas que acontece, essa citação. O bom fica à sua espera. O ruim vem atrás de você. O ruim também é uma dessas coisas aí, que vem na sua porta oferecer, né, uma droga para você se viciar, e depois aí acontece o quê? Você começa a brigar, começa a roubar, tudo para sustentar um vício. Eu, falando, eu não sou contra o cara que vai oferecer. Eu sou contra a educação. A educação é berço. Quando você educa seu filho para o mundo, olha, tem que prestar atenção a isso e isso. Eu sei que tem muita gente que não tem essa facilidade de explicar para os filhos. Eu sei disso, tá? Eu sei. Mas aqueles que tiverem têm que estar atento com seus filhos. É um dos maiores patrimônios. Criar um filho custa caro. Para você ver ele se perder aí por nada, às vezes, porque droga é nada, entendeu? Então, não é o cara que vende, que dá, que é não. Se o seu filho sabe que ele não pode aceitar, se você cria eles, não aceite nada de ninguém, não aceite nada de ninguém, não aceite nada, ele vai ficar com isso na cabeça e não vai aceitar nunca. Hoje tem um trabalho assim, mas muito pouco também. É só da boca para fora, às vezes. Porque, na realidade, ele não agem como realmente tem que agir. Então, mestre, vou fazer um pedido para o pessoal que está nos assistindo, que compartilha a live nas suas redes sociais. É importante que outras pessoas possam assistir a fala do mestre. Compartilhe, né? Nos seus grupos, redes sociais, para que a gente possa fazer com que mais pessoas escutem a fala do mestre. A gente não pode perder e nem ser egoístas a ponto de querer que só nós assista o que o mestre está falando. Vamos divulgar, a gente precisa, nesse momento aí de distanciamento social, a gente precisa de ouvir e estar, pelo menos virtualmente, com aqueles com os quais respeitamos. E não existe pessoa que possa representar melhor esse respeito que nós temos na capoeira, que não seja a figura do mestre Brasília que está aqui. E por isso eu me sinto muito honrado de poder dividir a tela do meu celular com o senhor aqui. Mestre, vamos embarcar na viagem para São Paulo. Vamos pegar o avião e vamos para São Paulo. Como é que o senhor chega em São Paulo? Quem é que está com o senhor nessa ida? Como é que o senhor começa a construir essa história aí? E tem uma pergunta aqui do mestre Salgado, eu acho que já do contramestre Salgado, que a gente já pode incluir, que é essa apresentação que o mestre Canjiquinha fez com o birimbau, tocando embaixo, tocando em cima, tocando nas costas, é o mesmo tipo de apresentação que o mestre Suassuna faz também? O Suassuna aprendeu com ele. O mestre Suassuna aprendeu olha com aí, ele. ó. Olha aí, que legal. Então, conte para nós, São Paulo, mestre. Como é que o senhor chega lá? Me diga uma coisa. Esse Salgado é de São Paulo? Salgado Ai, ai, ai. Não, pelo que eu lembro, não. Vamos pedir. Salgado, já diga aí para nós de onde. Tem um Salgado aqui que é aluno do mestre Melo. E ele é de São Paulo. É meu amigo também. Sergipe. Ele é de Sergipe. Capoeira meu. Ele é de Sergipe. Ele é aluno do mestre Suassuna. Ele é aluno do mestre Suassuna. Ele é de Sergipe. Ele é de Sergipe. É, isso. E desculpa, Salgado, eu até sabia que tu era de Sergipe, mas, pô, a gente fica aqui, né, meio na pilha aqui para fazer tudo. Desculpa, mas ele é de Sergipe. Então, conte para nós a sua chegada em São Paulo, para nós. Antes de entrar em São Paulo,
eu gostaria, se as pessoas não têm oportunidade, se vocês gostaram, estão gostando da minha fala, eu não estou aqui para, como se diz que toda conversação é uma luta pelo poder. E o meu poder é poder ajudar. A minha conversa é em cima da minha vivência, do que eu fiz, do que eu ouvi, do que eu pratiquei, do que eu pratico. Tá? Então, eu ouvi, eu guardo, eu vi, eu guardo, e quando eu faço algum trabalho, eu tenho 2 livros prontos, o terceiro está saindo, que é um livro infantil, e eu estou fazendo um outro agora, estou terminando, falta só um trechinho que eu estou embaraçado com ele, como é que eu vou fazer, tá? Mas está no fim, praticamente, certo? Tem 2 DVDs, um de aula, outro de coletânea, de por onde eu andei, e vocês podem ver todo o meu trabalho. Quem já viu nas redes sociais eu fazendo alguma coisa, jogando capoeira, fazendo uma apresentação de pandeiro. O meu trabalho é mostrar para as pessoas o quanto nós somos capazes de fazer várias coisas. Você entendeu? Deixar a briga de lado, deixar a violência de lado, que não leva a nada. E a capoeira é um dos... Hoje, para mim, é um dos elementos que pode ajudar muito a socialização, a educação, entendeu? A integração social. Mas, para isso, nós temos que fazer de coração. Nós ensinamos, é como um filho. Um filho, a gente ensina para o mundo, não é para a gente. Um aluno, a gente ensina para o mundo. Não é para que o aluno fique sempre embaixo da sua asa. Eu tenho passaram-se muitos alunos por mim. Eu fiz 78 anos na sexta-feira. E me prestaram uma homenagem aqui. Né? Todo ano eles vêm aqui e tal. Mas esse ano eles não puderam vir. Aí fizeram uma homenagem a alguma dessas pessoas. Estão inclusive a pessoa que... Eu vou mandar depois para você essa homenagem que me mandaram, tá? Que fizeram para mim. Uma menina que é francesa, que fez a edição do vídeo, tudo. E me surpreenderam mesmo. Tá? Aí houve uma polêmica que teve um aluno que ele criou uma música. Como ele não tinha terminado a música, ele não queria que distribuísse, que soltasse esse vídeo. Aí eu falei com ele, eu assisti, gostei, e falei que poderia soltar para todo mundo, né? Todo mundo precisava ouvir. Então é isso aí, gente. Então a gente tem que dar aula da melhor maneira para os nossos alunos. Se não sabe, fala para ele, olha, eu vou me informar direito. Depois eu vou te explicar. Quando a gente inventa, não está errado inventar, porque a gente está criando uma nova cultura, né? um novo fundamento. Mas quando você pode, dentro daquele princípio que ele te perguntou, você pode informar com consciência, é melhor.
porque a gente não fica com muita informação e pouco prática. E pouca prática. Bom, vindo para São Paulo. Eu não vim de avião, não, viu? Eu vim de ônibus. Não? Não. Mestre, Eu não tem, tinha condições mestre, de vir de avião. mestre, tem um Cheguei. cartaz aí contra a Mestre Fly. Dá uma olhadinha no teu WhatsApp ali, para nós poder divulgar uma imagem aqui. Possa falando. Quando aparecer a imagem, a gente vai falar sobre ela. Possa contar. Eu cheguei em São Paulo. Eu vim para São Paulo sem nada, sem dinheiro nenhum. Quando eu disse em São Paulo, eu tinha 20 cruzeiros no bolso. A pensão custava 24 por mês. E aí eu fui numa pensão que me indicaram. Quando eu cheguei lá, o dono da pensão não estava. E aí eu fiquei aguardando ele. De repente chegou um rapaz, começamos a conversar. Ele disse: eu sou baiano, eu sou de Perovás, da Liberdade. Tal. E começamos a conversar. E eu falei, ele disse: não tem problema. Lá no meu quarto tem uma vaga. Você fica lá comigo. Quando ele chegar, se ele quiser, você fique lá, você fica. Senão, ele te coloca em uma outra vaga. E aí nos tornamos amigos, nos tornamos compadre. Tá? Infelizmente, ele faleceu faz uns 4, 5 anos. Era uma pessoa... Ele me ajudou muito, não tinha dinheiro, tinha que começar a trabalhar. Ele tinha conhecimento lá nos bares, então me indicou lá para eu fazer refeição, depois pagava. E aí eu comecei a trabalhar em seguida, né? E assim eu fui, né, conhecendo outras coisas. E, de repente, tinha uma academia aqui perto de mim, que era do Zé de Freitas. E aí eu tinha um telefone do Zé de Mola, liguei para ele, que era um parceiro de Salvador. Ele falou: olha, vou te levar lá no CMTC Clube, que era um local onde os capoeiristas se encontravam e jogavam. Aí nós fomos lá no CMTC Clube e aí eu comecei, na realidade, travar uma amizade com os capoeiristas que já estavam em São Paulo. De repente, conheci o mestre Suassuna, o Zé de Freitas, né? Foi um dos primeiros que eu conheci aqui em São Paulo. Aí aí conheci o Pinati hoje, que é mestre Pinati, né? Que ele ia lá também, que ele treinava com o Zé de Freitas também, um pouco. Tá? Conheci... quem mais? Valdemar, que não era... ele não era... Ele dava aula, mas ele... hoje, a gente considera que ele fosse uma pessoa com terceira graduação. Tá? Aí, de repente, chega também o Silvestre, o Limão, né? Chega Silvestre Limão, chega o Paulo Gomes, e assim a gente, né, fomos nos conhecendo, nos enturmando, e começamos a ir para a Praça da República. Aos domingos, nós íamos no CMTC Clube, e era uma época difícil para mim, inclusive, né? Se eu tinha dinheiro para jantar, para almoçar, não tinha para jantar. Então,
Lá tinha uma roda no CMTC Clube, que era organizada pelo mestre Melo, e quando terminava, eles pagavam almoço para a gente, era uma macarronada lá, todo domingo, e passou a ser um centro de encontro lá, e a gente ia lá também para jogar capoeira, comer, e dali a gente ia para o cinema, tudo mais. E, de repente, inclusive o mestre Pinati que sugeriu, por que você, Brasília, e o Suassuna, vocês não montam uma academia junto? Aí veio a ideia, nós montamos a Cordão de Ouro. O nome foi sugerido por causa da música Lapinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha, calça, culote, paletó, almofadinha. Alô, Bahia, zum, 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 cordão de ouro. Eu vou partir porque mataram o meu besouro. Zum, 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 ô besouro. E assim nós fizemos. Abrimos academia num local, né? E um mês depois fomos despejados, porque o prédio estava em ação de despejo e nós não sabíamos. Um mês depois nós fomos despejados. Aí fomos para um outro lugar, na Rua das Palmeiras. Acho que Rua das Palmeiras 104, por aí assim. Aí eu fiquei com ele lá um tempo, nós ficamos. E para divulgar, a gente saía, fazia briga em frente dos colégios. Tinha um menino que fazia uns folhetozinhos batidos, datilografado, e aí ele me batia, eu saía correndo e ele saía distribuindo, né? Essa foi a primeira maneira da gente divulgar a capoeira aqui em São Paulo, eu e ele. E como nós éramos jovens, eu tinha uma bagagem de ter feito com o mestre Canjiquinha, ter sido parceiro do mestre Canjiquinha. Eu fui parceiro do mestre Canjiquinha. A gente brigava, né? A mesma briga que eu vi pela primeira vez, eu comecei depois a fazer com ele. E aí, chegando aqui em São Paulo, era fácil. A gente pegava uma faca e um ia para cima do outro, dá um golpe, você... sabe, filme? Era coisa de filme. Tá? O cara vai com a faca em cima de você, você dá um golpe nele, joga ele lá. É a mesma coisa. Aí, o cara vai com uma faca para cima de você, você dá uma rasteira, ele cai. Era isso aí, tá bom? Você vai ver, inclusive tem um vídeo aí que Mestre. 5, 6 anos mais ou menos esse vídeo. Mestre. Que eu dou uma rasteira, eu dou uma meia-lua de frente nele, ele me dá uma rasteira e eu caio. Diga. Tá. Então, vamos, Flávio, por favor. Primeiro bota a foto da rasteira. A última que eu te enviei agora, pode ser? Hein? Nós vamos mostrar umas fotos para o senhor e queremos que o senhor converse sobre elas. Nos conte algumas histórias. Aí, ó, vai aparecer aqui do lado, ó. O senhor consegue identificar essa? Espera que ele vai aumentar agora, só um pouquinho. Sei. Quem é que está dando rasteira? O senhor? Sou eu. E o outro quem é, mestre? Sou eu. Pelo sapato, sou eu. O outro, se não estou enganado, é o mestre César, da Casa Acervo. Pela descida também sou eu. Certo. É o César, né? Ele me enviou essa foto aí também. Da Casa Acervo. É o mestre César e o senhor ali. Rasteira bonita, técnica pra caramba, né? Oh, coisa bonita. Contra Mestre Fly, consegue colocar as outras? Aquele cartaz que o Cabeleira nos enviou. Tem um cartaz agora que foi enviado também. Vou mostrar para o senhor agora.
O cartaz, quem. Só um momentinho. Tá bom. Sempre. O Aí, ó. cartaz, esse cartaz, mestre, o senhor reconhece ele? Sim. Esse cartaz é, um, é, o, é, é uma briga que eu fazia, tá? E esse menino que desenhou esse cartaz chamava-se. Chamava não, chama. Como é o nome dele? Não me lembro o nome dele agora. Esse menino era desenhista do Maurício de Souza. Ele escrevia a revista, né? Da Dos Mônica, personagens, Mônica, Cebolinha, isso. Cebolinha. Tá? Esse rapaz escrevia isso aí. E eu estou lutando com 5 ou 6 caras aí, né? E esse cartaz não é fake news, não. É verdade mesmo, esse cartaz, tá? E as pessoas queriam. E as pessoas procuravam, ia lá para querer saber se ele, numa briga, ele poderia fazer tudo isso. Não, pode sim, mas depende. Por que você quer fazer isso? Isso aqui é uma apresentação. É uma apresentação que pode se tornar realidade, mas na hora da necessidade. Você sair por aí brigando com as pessoas banalmente não é coisa de uma pessoa de bom senso, né? Eu falava e tal, mas me levou muito aluno na academia, essa carta aí. Esse cartaz quem nos enviou foi o Cabeleira, Cristiano Cabeleira. Ele é daqui do Rio Grande do Sul. Ele, inclusive, já teve com o senhor algumas vezes. Já vi fotos dele. Então, o Cristiano Cabeleira que nos enviou. E tem mais uma foto que é minha, que eu quero, que é do meu acervo aqui, mestre, que o senhor citou ele e eu gostaria de, porque é uma pessoa que eu gostava muito. Tem a outra foto aí, a última foto que eu te enviei. O de costas de vermelho sou eu, pode até não parecer, eu tinha cabelo. O senhor reconhece quem está de branco ali, mestre? Ali. Joel. Não, não, mestre Paulo. Ali é o mestre Paulo Gomes. Eu estou de Ah, costas, não, aí está Mestre meu Paulo mestre. Gomes. É o único conhecido, Paulo Gomes. Na época ele estava divulgando a Associação Brasileira de Capoeira, a Abracap. Ele era presidente da Abracap e vinha seguido aqui no Rio Grande do Sul para poder divulgar a Abracap. E aí aqui ele estava cantando uma música, improvisando uma música na palma ali, fez uma música na hora e cantou ali para nós nesse momento aí. Uhum. Tá bem. Voltando a São Paulo, o que mais que o senhor tem para nos contar desse período que o senhor está em São Paulo? O que mais que o senhor construiu aí? O que mais que tem de histórias do senhor aí por São Paulo? Bom, a minha história, na realidade, de, de, de vivência mesmo, né? É São Paulo, porque eu estou aqui há 50 e poucos anos. Tá bom? Então, a minha história na capoeira é toda formada aqui em São Paulo. Eu aprendi, mas eu formei a minha personalidade capoeirista em São Paulo. Tá bom? Então, em São Paulo, eu cheguei, eu era mais, né, angoleiro e jogava rápido. Porque esse jogo rápido de São Bento Grande de Angola, basicamente ele surge na academia do mestre Canjiquinha. O Canjiquinha foi o responsável por isso. E que depois as pessoas saíam jogando e dizendo que era regional. Porque
Muita gente acha que jogar regional é jogar rápido. E jogar regional é ser objetivo, golpe mais... como é que fala? Que tenha uma finalidade mais traumatizante. Jogar regional não é como as pessoas ficar trocando movimento 6 por meia dúzia. Não é isso. Entendeu? Jogar, você dá uma queixada, o cara sai, lhe dá um martelo, você sai ou numa negativa ou entra numa banda. Isso é jogar. A objetividade da regional é isso. E isso não necessariamente precisa ser para machucar. Não tem necessidade de machucar. Só tem necessidade de ser objetivo para a hora da necessidade. Eu sempre ouvi dizer do que o mestre Bimba falava, pelo Itapuã, mestre Itapuã, a quem eu tenho uma grande estima também, que a capoeira não é para bater em capoeirista, é para bater em otário. O que significa isso, bater em otário? Você está em um determinado lugar, aí chega um cara folgado, querendo mexer com a sua família, você pede para ele... E ele desafia, aí essa é a hora de você mostrar que a capoeira pode intimidar. Entendeu? Ou se você quer lutar, então treine, vá para o ringue e lute. Não é sair por aí nas rodas querendo se autoafirmar. Não é isso aí. Entendeu? Então, o jogo rápido, então ele desenvolve o quê? Ele desenvolveu o quê? O macaco, o parafuso, o S dobrado, que muita gente diz que tem na capoeira. Eu não vi em lugar, nenhum capoeirista na Bahia, alguém fazendo. E olha que a capoeira, ela como é que se fala? Ela, vamos supor assim, que ela começa a tomar força nas ruas, roda de rua, praças, becos, entendeu? Em frente aos botecos, que a gente chama de quitanda, hoje boteco, na Bahia. Ela começa a tomar corpo aí. E nas rodas de rua que eu joguei, eu não vi ninguém fazer macaco. Eu mesmo não fazia, eu fazia ponte. E aí voltava, mas macaco, S dobrado, eu vim fazer S dobrado macaco em São Paulo. Parafuso também nem pensar. Na regional, o capoeirista não tira os 2 pés do chão, apesar que para dar voo do morcego, que também tem na regional, né? E no canjiquinho a gente fazia também um voo do morcego, tá bom? Mas não tira os 2 pés do chão para fazer movimento. E em São Paulo, a gente criou, eu sou um dos criadores disso também em São Paulo. Entendeu? Comecei a aprender, eu vi um cara do Rio fazendo macaco, eu fazia ponte, e ele voltava, mas macaco não fazia. E dar ponte para o macaco é fácil. Tá? Volta por cima, é fácil fazer um macaco. Eu fazia tudo isso. Quando eu vi o cara fazendo, eu fui lá e treinei. Um dia só eu comecei a fazer macaco. S dobrado é um movimento que ele surge a partir do chapéu de couro, que a gente passou do limite, aí se transformou num S dobrado. E aí alguém viu e começa a treinar, e aí surge o S dobrado, que passa a ser feijão com arroz de todos os capoeiristas. Entendeu? Então, essa é a história da capoeira contemporânea. Mestre, e tem umas outras... Ah, tá. Mestre, nós temos umas outras fotos que chegaram aí, que o contramestre Salgado nos mostrou. Eu quero que o senhor possa falar um pouquinho delas também, se o contramestre Fly tiver. E eu queria dizer que o mestre César já chegou também, da Casa Acervo.
Nós já citamos ele, inclusive, aqui na nossa live. É, mostramos uma foto dele com levando a rasteira do mestre Brasília. E aqui, mestre, quem é que está nessa foto? O Essa senhor foto, sabe? quem está, por exemplo, com a faca na mão aí, sou eu, de camisa listada, de camisa de futebol. Quem está dando o coice de mula aí é o mestre Candiquinha. Quem está tocando berimbau é o Vitor Careca, que eu esqueci de salientar uma das pessoas que fez parte da minha, né, da minha época. E o Sapo, que ficou em São Luís do Maranhão e criou e desenvolveu a capoeira lá em São Luís do Maranhão. Entendeu? Esses aí são o, nós o mestre fomos a São Luís do esse Maranhão em 4 pessoas para mostrar a capoeira. Tá. O mestre Sapo, esse aí, ele foi formado pelo mestre Canjiquinha, é isso? Isso. Ele começou com uma outra pessoa, mas no final ele estava lá com o mestre Canjiquinha. Não começou com o mestre Pelé da Bomba, será? Não é esse? Dizem que sim, mas eu conheci ele no Canjiquinha. Sim, porque o mestre Pelé da Bomba me mandou um áudio dizendo que o início da capoeira do mestre Sapo tinha sido com ele, até porque o mestre Moraes faz esse questionamento. Não, mostra outra foto para. Tem uma outra foto, mestre, por favor, Fly, se tiver com a outra foto aí. Tem um vídeo, um áudio meu e o mestre. É porque não dá para eu enviar para vocês agora. Isso aí sou eu e Suassuna. Essas fotos quem nos enviou foi o Contramestre Salgado, que a gente agradece já aqui de público a disponibilidade dele. E eu digo, mestre, a gente sempre consegue fazer as coisas e fazer, não digo bem feito, mas fazer dessa maneira, porque a gente tem muitos parceiros, muitas pessoas nos ajudam. Umas foram o mestre César, que nos enviou algumas fotos, o Cabeleira nos enviou outras fotos, agora o Salgado nos enviando fotos, e assim a gente vai construindo esse recorte de algumas coisas que ficam muito legais na nossa apresentação. E a gente agradece muito. Mestre, eu tenho mais alguma coisa aí? Contramestre Fly. Você vai colocar? Ó, Contramestre aí. Ó. Tem um vídeo aí, mestre. Cobrinha mansa. Eu e Cobrinha. Eu e o mestre Cobrinha. O mestre falou no início a respeito da capoeira malandra, sambada, gingada. E esse vídeo é um vídeo que eu acho muito bacana. Eu só deixei sem áudio, mestre, se o senhor quiser comentar alguma coisa. Olha o pezinho encaixado ali, hein? Pronto para uma rasteira. Se o senhor quiser comentar, mestre, fique à vontade. Não, é só eu e ele. O jogo por si só já disse. Verdade. Ó, tem uma outra pergunta que chegou aqui, mestre, que é o seguinte: o Cabeleira está dizendo, tem uma foto do mestre Brasília dando um voo do morcego no mestre Canjiquinha. Ele está dizendo que está em casa e ele não tem como ele nos mostrar a foto, mas o senhor poderia comentar sobre esse show, mestre? O senhor dando o voo do morcego no mestre Canjiquinha? Comento sim. O voo do morcego. Mestre Canjiquinha. É muito bom, né? Aliás, todos os jogos que eu fiz com ele sai coisa boa. Porque esse aí é cobra criada, não é cobra mansa, não. Tá certo. O voo do morcego, no mestre Canjiquinha, ele se dá por conta
aquilo que eu falei da briga de rua. Tá? A briga de rua, a defesa pessoal, até aí a gente está fazendo um jogo. E a gente começava, ele me dava duas rasteiras. Primeiro ele chamava, eu ia, ele dava uma chapa, eu voltava, caía de costa, entrava novamente, aí ele mudava a posição da chamada, eu entrava, ele dava uma avença, ele me chamava novamente, eu ia, ele me dava uma rasteira, eu caía, ele chamava de novo de costa, aí eu dava um voo de morcego nas costas dele, e eu não batia, eu empurrava. Eu pulava nas costas dele e empurrava ele, ele saía cambaleando, representando o efeito do movimento. Tá? E para fazer isso, qualquer pessoa pode fazer, mas tem que treinar muito. Nós nunca nos machucamos. Eu fiz isso muitos anos aqui com meus alunos e a gente nunca se machucou, porque eu não permitia que ninguém fizesse o movimento para se machucar. Ele tinha que mostrar um efeito, mas tinha que mostrar esse efeito de uma maneira que parecesse que fosse verdade, mas no fundo, é apenas uma brincadeira. Legal, legal. Isso E depois o senhor... Fique à vontade. Eu que interrompi o senhor. Não, eu ia dizer que depois o senhor, até o Salgado, o contramestre Salgado estava nos falando aqui, depois o senhor repete essas apresentações, não sei se no mesmo modelo, com o mestre Suassuna, para ganhar os primeiros alunos aqui. Não é mais ou menos Exato. assim? É mais ou menos isso. É porque não parei. Se eu soubesse, eu tinha mandado o vídeo para você ver eu jogando com ele. Aí eu dava uma rasteira, eu dava uma meia lua de frente, ele me dava uma rasteira, eu subia quase 1 metro e descia e caía na posição de flexão de braço. E saía rolando. Aí eu ia para cima deles, dava um golpe, tal, dava umas meia lua de compasso, eu saia daqui, de lado, e aí ele dava uma benção no meu peito. Eu caía e saía correndo. Aí ele saía distribuindo os folhetos. E deu certo, mestre, deu certo. Lógico que dá. Deu. Ou o pessoal fugia também quando ia entregar os panfletos. Não, isso a gente não quer. Quando o cara recebia o panfleto, o folhetozinho, isso foi no tempo da ditadura, tá? Nós correndo um risco danado de ser preso, porque isso era considerado tumulto, bagunça. Então, você poderia ser preso. Tá? Aí o cara, quando chegava lá na academia, encontrava eu e ele. Aí os caras olhavam para um, olhavam para outro. Não foi vocês que brigaram? Mas nós nos tornamos amigos. Entendeu? Tá certo. Mestre, conta outra história para nós. O mestre Bimba teve em São Paulo, né? Durante um período. O senhor poderia contar, não sei se o senhor estava junto, não estava, mas se o senhor tivesse, se o senhor estava junto, por favor, conta essa passagem do mestre Bimba por aí. Bom, o mestre Bimba, ele veio para São Paulo, trazido por o Ayrton Onça, Ayrton Neves Moura, conhecido aqui em São Paulo como Onça, porque ele era bravo para desgrama. Tá? Muito bravo. E um dia ele me convidou para a gente fazer uma apresentação no quem é da minha idade, antigão aí, talvez vai conhecer, vai se lembrar. Deci Gonçalves. Ela fazia um programa na Globo, na Praça Marechal. E ele me chamou. Brasília, nós não tínhamos muita gente, então os que tinham, às vezes, estavam trabalhando, e a gente recorria uns aos outros para fazer alguma coisa. Brasília,
você não quer ir fazer uma apresentação comigo? Eu digo, vou. Mesmo porque o meu trabalho, eu trabalhava de pedreiro na época e quem fazia meu horário era eu. Então, eu digo, vou. Aí, então vamos ensaiar a sequência do Mestre Bimba. Aí começamos a ensaiar a sequência do Mestre Bimba. Poxa, estava no final da sequência. Aí ele me deu uma bênção. Puta, que eu saí da bênção, passei por baixo dele, passou por cima de mim. Aí eu falei para ele, paramos, nós não vamos ensaiar mais, não. Vamos lá fazer a apresentação e vamos ver o que acontece. Aí foi porque ele era temperamental. Ele está fazendo uma coisa assim, daqui a pouco ele dava aquele, sei lá, uns 5 minutos nele e ele vinha para cima. Então nós fomos fazer a apresentação. Foi uma maravilha, foi muito boa a apresentação. Todo mundo gostou. Nós fomos aplaudidos de pé. Uma porque ninguém conhecia direito o que é capoeira, então terra de cego que tem um olho é rei. Então, aí terminamos, todo mundo aplaudiu, tal, papapá, né? Eu acho que é essa aí. Olha aí, ó. Aí todo mundo Deixa eu só agradecer de novo o contramestre Salgado, que é aluno do mestre Suassuna. Então, ele que está nos agraciando, e eu já falei para ele que eu vou ter que acertar com ele depois esse valor. Mas antes do senhor continuar a história, vou ter que pagar ele, né, mestre? Tô ralado. Olha aí. Ah. Entendeu? Uhum. Isso aí foi na... Essa cabeçada aí, ela não estava no script, não, tá? Ela veio na intuição. Ele fez o movimento, eu caí, eu dei a minha lua, ele deu o rasteiro, eu caí, e aí ele resolve sair numa U. Aí eu fui atrás dele, eu vou te contar essa agora. Aí deu uma cabeçada, ele rolou para o outro lado. Mas tudo fantasia, mas pode ser realidade, porque isso aí tem um objetivo. Nós estamos em função do movimento um do outro. Entendeu? Estamos em função do movimento um do outro. E o que vacilou, o outro entra. Certo? Tá certo. Aí Certo, mestre. Você fez um Não, comentário. Eu tinha lhe perguntado sobre a questão do mestre Bimba. Só que eu gostaria de citar alguns mestres que estão aqui na live, que é o mestre Nikimba, chegou agora também, o mestre Sidney de Salvador, na verdade, o mestre Sidney é de Santo Amaro, se não me engano, e o mestre Nikimba, né, que tem trabalho, já passaram aqui também o contramestre Besouro, que fez o filme do Besouro, mestre Lázaro Preto Velho, mestre Lima também, só para a gente poder registrar. Eu tinha lhe perguntado, mestre, sobre a passagem do mestre Bimba em São Paulo. Então, eu comecei falando, né, do Ayrton que trouxe o mestre Bimba. E aí eu contei essa história, você pediu para contar uma história. Essa é uma história. Tá? O mestre Bimba, ele esteve aqui e todo mundo fez pergunta, nós fizemos jogo para ele. Tá? E a capoeira estava começando em São Paulo. Tá? O mestre Suassuna hoje, ele tinha... Porque eu dava aula e viajava. Viajei muito, fazendo show, que eu tinha um grupo de show. Então, eu viajava muito. E ficava alguém na academia e, ao mesmo tempo, quando eu estava aqui, eu dava aula. Ensaiava e tal. O mestre Bimba veio para
dar um certificado de percussor da capoeira em São Paulo. Depois dele assistir a gente, ver a capoeira, um repórter perguntou para ele: mestre, o que é que o senhor acha da capoeira de São Paulo? Ele falou: da capoeira de São Paulo eu não gostei, mas gostei da união dos capoeiristas. Isso é fantástico, meu irmão. Porque na Bahia não tinha tanta união. Muita gente, não, o capoeirista da Bahia era unido. Eu sou da Bahia, aprendi capoeira e confesso a você que eu não vi essa união assim, não, dos mestres, não. Tá? Então, por isso que às vezes é difícil, porque as pessoas elas se omitem. Eles não iam na academia um do outro, ia na academia do Pastinha porque tinha uma roda, então eles iam lá, eles gostavam de jogar, queriam jogar, ou jogava na rua, ou jogava no lugar. Então, na casa do mestre Pastinha, mesmo porque ele não tinha tanto aluno assim para mostrar, fazer show para o turista. Certo? E quando o mestre Bimba fala que a capoeira, ele não gostou da capoeira, mas gostou da união, esse é o princípio, gente, que todo mundo fala. O capoeirista precisa unir, precisa unir. Mas quando entra na palavra, é uma coisa. Na prática, é diferente. A teoria, não, vamos nos unir e tal. Quando entra na roda, o ego é maior do que a consciência. E qualquer coisa não me toque, aí vira um... Né? Porque o que eu fiz com o mestre Suassuna, que vocês acabaram de ver, eu dou o golpe tranquilo. Se o cara me arrastar e eu cair, tudo bem. No final do ano passado, em dezembro, e eu fui participar de um evento e um camarada me deu uma rasteira, um molequinho aí. Eu posso chamar de moleque porque ele eu tenho uns 70 aí, estava com 77 anos e alguma coisa, né? E ele me deu uma rasteira. Ela ia fazer 77 anos, parece. E ele me deu uma rasteira. Eu caí, levantei, tranquilo. Porque a queda faz parte. O que não faz parte é você se inflamar. O meu mestre dizia, se tomou, eu já falei isso, mais ou menos. Se você levou uma desvantagem, não esquente a cabeça, porque senão você vai levar outra e outra. Procure pensar como é que você tomou essa desvantagem, gingue, saia na volta do mundo e vá no pé do berimbau, pense e repita novamente esse movimento. Porque você viu como foi. Se você repetir e o companheiro ou o adversário entrar novamente, se você tomar o movimento é porque você é burro, tá? Não está prestando atenção. E eu Legal. parto sempre desse princípio, gente. Entendeu? Então, quando você leva a desvantagem, é porque ou o cara foi mais esperto que você, ou você dormiu. E quem dorme no ponto perde o ônibus, tá? Ô, mestre, tem uma pergunta aqui bastante interessante do mestre Moraes. Acho que ele terminou o seu trabalho e retornou para assistir. Então ele faz uma pergunta e eu acho que é bastante relevante. E nós estamos com 1 hora e 30 minutos de bate-papo. O nosso tempo, na verdade, é de 1 hora e meia. Se o senhor não se importar, a gente dá uma estendidinha mais de 15 minutos. Se o senhor não tiver um outro compromisso, a gente dá uma estendidinha. Senão a gente encerra por agora, né? A gente depende do senhor, né? Há um problema de nós estender um pouquinho mais 15 minutos? 8h15, ou 15 para
9 a gente encerra, tá? Perfeito. Então, eu vou passar a pergunta do mestre Moraes, e como ele é o mais antigo também aqui presente, a gente vai encerrar com essa pergunta dele, né? Que É um dos mais ele antigos, pergunta, né? é um dos mais antigos, exatamente. Também, eu só gostaria de registrar a presença daqui do mestre Bafo, que é um mestre aqui da nossa região, tá também nos assistindo aqui. Mestre, pergunta do mestre Moraes. Quem estimulava a desunião? Ele pergunta. E aí ele complementa também dizendo: é, bom lembrar que a capoeira regional já buscava a hegemonia. Se eu entendi a pergunta dele, ele está perguntando quem estimulava a desunião na Bahia, né? E lembrando que a capoeira regional já buscava hegemonia. E no final ele ainda conclui agora concluiu dizendo assim: a desunião era política e não era o mestre Buimba quem estimulava a desunião, mas os alunos dele, que na época achavam que a capoeira do gueto era marginal. Então, eu vou deixar essa última fala do mestre Moraes para o senhor comentar e a gente depois, na próxima rodada, a gente faz as nossas considerações finais, mestre. Fique à Tá vontade. bom. O que é, eu falei já basicamente o que faz a desunião, né? O que faz a desunião é o ego. É o ego. Um querendo ser melhor que o outro. Entendeu? O ego faz a desunião. A ira, a avareza e a estupidez. A estupidez de saber que você pode ser diferente, respeitando o seu companheiro, respeitando, de uma maneira geral, todo mundo. Ninguém é igual. E nós temos o nosso lugar na sociedade de direito. Então, nós não precisamos, de maneira nenhuma, querer conquistar o espaço do outro. A inveja, o ciúme, isso tudo trazia. Eu falo porque eu presenciei isso. Eu não vou citar nome de ninguém, tá? Mas eu presenciei isso. Eu fui em roda que organizada pela Secretaria de não sei, Secretaria de Turismo, um negócio desse, e alguns capoeiristas, mestres de capoeira, não foram, e os poucos que foram, no final, terminaram brigando. Inclusive, o meu mestre foi um deles, que brigou com alguns outros lá. Eu presenciei isso. Tá? Então, o mestre Bimba, ele não pregava a violência. Mas alguns alunos, não eram todos, pregavam a violência. Porque eles, como a capoeira é luta, também é luta, eles achavam em roda de rua, por exemplo, achava que a capoeira Angola, que foi o que o mestre Bimba também pregou, que a capoeira Angola não está se transformando só em brincadeira. Então, ele criou alguns outros movimentos que ele julgava que era mais firme, só que isso também precisa tempo, malícia. E a capoeira Angola
ela é muito maliciosa. Ela não é tão objetiva, não é direta, mas ela é muito manhosa, muito objetiva. Então, os capoeiristas regionais que eu vi jogar, tá, em roda de rua, sempre levava desvantagem. Eu conto uma história que eu vi, presenciei. Eu vi Antônio Diabo, vários capoeiristas do mestre Pimba que foram para a roda, e ele jogou uns 4 ou 5 fora da roda. O mestre, não era mestre, o camisa roxa estava vendo, estava presenciando. E olha que o Antônio Diabo era muito bom de luta livre e de boxe. E era um bom capoeirista. Era um cara respeitado na época. Era o cara mais respeitado na Bahia. Até pela polícia. Para pegar ele, tinha que ser de comboio. Entendeu? Não é comboio a palavra certa, mas a gente sabe o que é comboio. Então, e o camisa roxa aí entrou e foi jogar com Antônio Diabo. Começaram, então, o Antônio Diabo vacilou, ele deu um galopante no olho esquerdo do Antônio Diabo, que fechou o olho do Antônio Diabo. O Antônio Diabo dizia, não, vamos jogar capoeira, tá, porque ele achava que ele não queria brigar. Depois, a gente ficou sabendo que ele estava com um processo e ele não podia brigar, né? E aí continuaram jogando, o camisa roxa deu outro galopante no olho dele. Ele era bom de briga, bom de luta, meu. Ninguém sabe como foi que aconteceu isso. Eu sei que terminou o camisa roxa saindo numa boa. Bateu no cara mais famoso de briga na Bahia. Entendeu? Mas o que ao meu ver, tudo isso é causado. Hoje, na realidade, a gente hoje se vai nas academias um do outro na Bahia. Mas antigamente não tinha isso. Na rua, sim, se encontrasse na rua, se jogava. Mas nas academias não tinha esse negócio, não, de estar na academia um do outro. Eu espero que o mestre tenha entendido a minha posição, a minha fala, porque isso não é uma fala inventada. Eu vi, eu presenciei. Eu tenho 56 anos de capoeira. Eu não inventei, não. Eu vi, eu presenciei. Tá? Eu não quero dar nome aos bois para não... Porque agora a maioria já faleceram. Então, eu acho que hoje existe uma desunião violenta na capoeira, uns querendo falar mal uns falando mal do outro para ganhar posição, e não precisa disso. Eu nunca falei mal de ninguém e eu tenho uma posição respeitada em São Paulo e no mundo. Tá? Então, o ego, né, provoca tudo isso. É que faz essa confusão. E a capoeira é o maior esporte do mundo. As pessoas querendo ser o dono do mundo, tá? Pegando alunos um do outro, e se esqueceram que a gente não precisa de ter nem muito dinheiro para sobreviver bem e nem querer conquistar, né? Pegar aluno dos outros, querer ser o dono da verdade. Porque existem 3 verdades: a minha, a sua e a verdade verdadeira. Verdade. Nós temos Verdade. condições
Nós temos condições, gente, de realmente, quando nós melhorarmos os nossos egos, sentar para conversar, a capoeira já é. Mas se organizar é o maior esporte do mundo, porque nós temos tudo. Temos o ritmo, temos o movimento, temos a brincadeira, temos o jogo, a brincadeira séria. Temos o jogo, temos a luta, que é muito eficiente. Os movimentos de capoeira, quando bem aplicado, quando bem colocado inteligentemente, são poucos lutadores que saem. São poucos lutadores que saem. Outras lutas. Então, esse é o meu ponto de vista. Show de bola. Mestre, a gente então está terminando o tempo e a gente vai botar uma última foto que eu enviei para o Contramestre Fly aí, por favor, a última foto, e aí cada um faz as suas reflexões finais. Se o senhor acha que já fez a sua reflexão final, também estamos contemplados. Abençoado já com a sua fala hoje. Com certeza. Olha aí, o senhor está conseguindo olhar, mestre? Estou, sim. Acho que sou eu, né? Esse E quem é que está na ali? mão. E quem é que está lhe entregando o tá no meio e o mestre Bimba está no lado direito de vocês, no meu lado esquerdo. O único que eu conheci aqui foi o senhor, os outros eu não sabia quem era. Pô, brincadeira. Brincadeira. O Ayrton Once, que é o aluno do mestre Bimba. E o mestre Não, Bimba. claro. E aí, o certificado que ele entregou é esse grande aí. É uma folha bem grande, é isso? É um certificado que chama-se, hoje, é um certificado do capoeirista percussor da capoeira em São Paulo. Um dos caras que deveria entrar, né, era o mestre Paulo Gomes, que politicamente ele não entrou. O mestre falou de política. Sim, a política também. Mas não é uma política, como é que se diz? Governamental. É uma política cultural que te faz que forma a desunião. Gente, eu não preciso falar mal de ninguém para conquistar um espaço. Eu já falei, para conquistar um espaço. Não preciso. Diz que o sol nasceu para todos, mas nem todos sabem aproveitar. Então, mestre, vamos encerrar. Eu vou fazer a minha fala de encerramento, passo a palavra para o senhor e o Contramestre Fly vai encerrar hoje a nossa live. Eu queria, de todo o coração, agradecer as suas palavras, agradecer todo o seu conhecimento, a sua disponibilidade por estar até essa hora. Nós vamos completar quase 2 horas de live, por estar até agora junto aqui. Né? Acho que a Contramestre Dalina fez uma fala que me representa. Ela diz assim: a capoeira precisa de pessoas assim, humildade, sabedoria e simplicidade. Então, eu vou encerrar com essas palavras da Contramestre Dalina e agradecendo de coração a sua participação nessa noite de hoje, mestre. Vou passar a palavra para o senhor fazer as suas falas final e depois o Contramestre Fly para encerrar a nossa live de hoje. Fique à vontade, mestre. Mestre Dunga, muito obrigado. A mestra Idalina também pelas suas palavras. Eu agradeço a todos que estiveram aí e pode ficar certo, gente, que eu não estou falando, eu não falei mal de ninguém aqui, tá? O que eu estou falando é uma vivência que a capoeira, a gente fala de como é que fala? De gratidão aos capoeiristas mais velhos, mas isso é tudo hipocrisia.
tá? Muita gente fala da boca para fora, tá bom? Eu não tô bem como capoeirista. Financeiramente não tô, mas espiritualmente eu tô. Então, precisamos entender que nós somos seres humanos. E seres humanos nasceram para conversar, respeitar a humanidade um do outro. Mas a capoeira é assim. Não, a capoeira não é assim. Assim, violentos somos nós. E a gente precisa melhorar para melhorar a capoeira. Tem pessoas que dizem, mas eu estou valorizando a capoeira. A capoeira não precisa de nós para ser valorizada, porque ela está aí há muitos anos. Já foi proibida, quase extinta, marginalizada, ainda continua a marginalização, mas não é a capoeira. É por causa dos capoeiristas. Eu agradeço ter a oportunidade de estar jogando capoeira, mas não porque a capoeira estou valorizando, fazendo essas barbaridades na roda. Não, eu estou desvalorizando a capoeira. Eu já falei, vou repetir, encerrando as minhas palavras. A capoeira tem algo mais que poucas artes marciais têm. O karatê, com todo respeito, ele tem o movimento, tem a luta, tem a defesa, mas ele não tem a musicalidade, ele precisa tomar a música emprestada do outro, ele não tem a poesia, embora tenha história tanto quanto a capoeira, mas eu acho que não é tanto uma história marginalizada quanto a capoeira. E nós, como capoeirista, se amamos a capoeira, temos que limpar esse nome de marginalização. E não é fácil, não é difícil. Eu não preciso gostar de ninguém para ser capoeirista, mas eu tenho que respeitar a todos. A capoeira é como a água. Ela se adapta de acordo com os recipientes. Então, boa sorte para nós, tá? E eu vou estar encerrando. E muito obrigado a Fly. Por que fogo? Oi, mestre. Fly, não é fogo? Tem vários significados, mas é mosca. É mosca. Mosca. É voador. Ele é muito grande. É muito grande. Eu só queria novamente agradecer e dizer, Contramestre Fly, se tu puder também na tua fala falar da nossa agenda, eu agradeceria também, tá bom? É isso, Tá, obrigado. Eu vou falar só da entrevista de amanhã, tá, mestre Dunga? Que é com o mestre Paulão, do Rio de Janeiro, patriarca do Grupo Muzenza, vai estar batendo um papo amanhã conosco. Mestre, agradecer mais uma vez sua disponibilidade, agradecer também esse tempinho a mais que o senhor se dispôs a ficar com a gente. É maravilhoso escutar o senhor sabe disso, a gente está sempre, a família toda em volta do senhor para escutar
as suas histórias e tudo que o senhor tem para nos ensinar. E eu não podia deixar, no final dessa live, de falar alguma coisa sobre ancestralidade, que é algo que eu e o mestre Dunga, a gente fala sempre, em todas as nossas lives, a gente toca nesse assunto. Então eu vou colocar aqui um trecho de um poema de um autor desconhecido, até depois, se alguém souber o nome dele, pode nos ajudar, mas diz o seguinte: ancestralidade. Ouço no vento o soluço do arbusto. É o sopro dos antepassados. Nossos mortos não partiram. Estão na densa sombra. Não estão sobre a terra. Estão na árvore que se agita, na madeira que geme. Estão na água que flui, na água que dorme, na cabana, na multidão. Estão no ventre de uma mulher, no lamento de um bebê, no tronco que queima, no fogo que se apaga, nas plantas que choram, na rocha que geme, estão em casa. E por isso que sem passado não temos futuro, e sem o acesso a eles, não temos continuidade. Fica aqui a nossa homenagem para o senhor, mestre Brasília. Obrigado, gente. Muito obrigado, tá?